Olá a todos, aqui é a professora Débora e agora nós iremos resolver a atividade sobre figuras de linguagem. Vamos lá. Quarta questão. Relacione as colunas de acordo com o tipo de figura de linguagem utilizado na construção de sentido das frases a seguir. Número 1 para eufemismo, número 2 para prosopopeia, número 3 antítese, número 4 ironia, número 5 elipse, número 6, pleonasmo. Número 7, hipérbole. 8, metáfora. Então, vamos lá para a resolução. Gente, vamos lá. Começar pela frase A. Estou rindo para não chorar. Nesse caso, nós temos uma antítese. Ou seja, uma oposição. Antítese, lembrando que é uma oposição. Rindo para não chorar. Rindo e chorar são opostos. Rindo mostra que a pessoa está super feliz. Chorando mostra que a pessoa está triste, certo? Então, estou rindo para não chorar. É uma antítese. Então, número 3. B. Eu nasci em Minas, meu irmão em Goiás. Nesse caso aí, tem-se uma elipse. Lembrando que é a elipse é quando omite uma palavra que já foi dita antes, certo? No caso, eu nasci em Minas, meu irmão em Goiás. Entende-se que o irmão nasceu em Goiás, certo? Era a mesma coisa, eu nasci em Minas, meu irmão nasceu em Goiás. Para evitar a repetição de nasci e nasceu, né, dos verbos semelhantes, omite-se, usa a elipse, ok? Coloca a vírgula no lugar da palavra que foi retirada. Então, número 5. B, número 5. C. Não se deve faltar com a verdade. No caso aí, número 1, eufemismo. Lembrando que eufemismo era para a figura de linguagem utilizada para suavizar, amenizar a situação. No caso, quando a pessoa assim, diz para outra, não se deve faltar com a verdade. Ela está querendo dizer o quê? Que a pessoa não deve mentir. Então, para dizer assim, ó, não deve mentir, não se deve mentir, ela tenta suavizar a situação, ó, não se deve faltar com a verdade, certo? Que é a mesma coisa. Então, número 1. D. Chorei rios de lágrimas. Número 7, hipérbole. A hipérbole é um exagero. Como é que a pessoa chora rios de lágrimas? Não, né? A pessoa só chora um pouquinho. Ok? Então, a hipérbole, exagero. Sempre que tiver um exagero, é hipérbole. Quem foi o educado que estacionou onde não devia? Número 4, ironia. A pessoa não ia dizer quem foi o mal educado que estacionou no lugar onde devia. Para ironizar, ela usa quem foi o educado. Só que a gente entende que ela está sendo irônica. Se a pessoa estacionou onde não devia, ela é uma pessoa mal educada. Então, número 4, ironia. F. Seus olhos são 2 topázios. Nesse caso aí, metáfora, está comparando olhos com topázios, certo? Seus olhos são 2 topázios. É uma metáfora, é uma comparação, certo? Que a gente não percebe que está comparando, mas é uma comparação de algo imaginário, né? Que é a comparação de algo real com algo imaginário, que não tem a possibilidade de acontecer. Então, número 8. G. O sol beijava o alto das montanhas. Como assim? O sol beijava o alto das montanhas? Como é que pode o sol beijar? Nesse caso, foi utilizado uma prosopopeia. A prosopopeia é quando um ser inanimado, né, um ser que não tem vida própria, no caso, não demonstra sentimentos, recebe sentimentos e características dos seres humanos. Então, nesse caso, o sol recebe a característica dos seres humanos, que é a ação de beijar. O sol beijava o alto
no alto das montanhas. Então, número 2, prosopopeia. H, sorri um sorriso pontual. Essa frase aí é do Chico Buarque, certo? Sorri um sorriso pontual. Número 6, pleonasmo. Ou seja, o pleonasmo aqui é a utilização de palavras, né? A repetição de palavras. No caso, sorri um sorriso, gerando uma redundância. Uma repetição de ideias. Sorri um sorriso. Se eu sorrir, é óbvio que apareceu um sorriso no meu rosto. Mas aí, essa figura de linguagem, ela tem esse efeito de dar uma redundância com a repetição de palavras semelhantes. Próxima questão. Quinta, assinale a única alternativa que possui a figura de linguagem conhecida como metáfora. Lembrando que a metáfora é a comparação explícita, certo? Aquela comparação que a gente não percebe, mas a gente sabe que há algo ali comparando com o real ao imaginário. Letra A, correu feito louco para não perder o ônibus. B, sua pele é um pêssego. C, cabelos tão escuros como a asa da graúna. Uma citação de José de Alencar, no livro Iracema. D, era delicada como uma flor. Vamos lá. Gente, A, correu feito louco. Há uma hipérbole aqui, um exagero, certo? Então, não é metáfora. B, metáfora. Sua pele é um pêssego. Como assim a pele da pessoa parece um pêssego, a fruta? Não, né? Então, a gente percebe que há uma comparação da pele com o pêssego, mas é algo real com o imaginário. Então, o B tem a figura de linguagem conhecida como metáfora. Por que que o C e o D não são? Cabelos tão escuros como a asa da graúna. Né? Olha, está comparando o cabelo com a asa. São seres reais e também tem aí a palavra como, que o como dá a ideia mesmo de comparação. E a D, era delicada como uma flor. Também tem uma comparação do real com o imaginário, mas só que tem a palavra como aí. Então, toda vez que aparecer como, tal, é uma comparação mesmo, a figura de linguagem comparação. E se não tiver somente o verbo ser ligando um termo ao outro, vai ser metáfora, certo? Próximo. 6. Assinale a alternativa correta com relação às figuras de linguagem presentes nos fragmentos a seguir. 1. Não te esqueça daquele amor ardente que já nos olhos meus tão puro viste. 2. A moral legisla para o homem, o direito para o cidadão. 3. A maioria concordava nos pontos essenciais, nos pormenores, porém discordava. 4. Isaac a 20 passos, divisando o vulto de um para ergue a mão em viseira, firma os olhos. Vamos lá. Letra A, anacoluto, hipérbato, hipélade, pleonasmo. B, hipérbato, zeugma, sileps, assíndeto. D, anáfora, polissíndeto, elipse, hipérbato. D, pleonasmo, anacoluto, catacrese, eufemismo. E hipélade, sileps, polissíndeto e zeugma. Vamos lá. Para a gente poder identificar qual o item correto, a gente precisa analisar cada frase. Então, vamos lá. Número 1. Não te esqueça daquele amor ardente, que já nos olhos meus tão puro viste. Nessa frase 1 é hipérbato, porque a ordem da oração está alterada. A ordem direta, que a gente conhece, tem que ser sujeito, verbo e complemento. Nesse caso aqui, ó, que já viste nos meus olhos tão puros. Viste nos meus olhos, em vez de nos olhos me viste. Certo? No caso, era para ser que já viste
nos meus olhos são puros, ó. O que representa a conjunção, certo? Ligando uma oração à outra, vocês viram, nas orações subordinadas. Que já vi, já é o verbo, nos meus olhos tão puros, né? O sujeito é a frase anterior, verbo, complemento, certo? Então, é hipérbato, é a inversão aí da ordem da sentença. 2. A moral legisla para o homem, o direito para o cidadão. Olha aí, a gente já viu essa daí também. No caso, zeugma, porque foi omitida a palavra legisla, para evitar repetição. A moral legisla para o homem, o direito legisla para o cidadão. Aí, para não repetir, legisla, coloca-se a vírgula e omite essa palavra. Então, é zeugma. 3. A maioria concordava nos pontos essenciais, nos pormenores, porém, discordavam. Sileps, porque o verbo discordar não está concordando com a palavra maioria, como na primeira oração. A maioria concordava, mas com a ideia de que a palavra maioria traz de várias pessoas, ou seja, quando você fala maioria, você tem a ideia de que são várias pessoas. Ou seja, a maioria discordavam nos pormenores. A ideia implícita é pessoas discordavam nos pormenores. Por isso que o verbo discordavam está concordando com a ideia de pessoas e não com o nome maioria. De várias pessoas, né? 4. Isaac, a 20 passos, divisando a um vulto de um para ergue a mão em viseira, firma os olhos. Nesse caso aqui tem assíndeto, porque não foram usados conectivos. Com os conectivos, a oração poderia ficar assim: Isaac, a 20 passos, visando o vulto de um, então, para ergue a mão em viseira e firma os olhos. No caso, ele usou então e os conectivos. Quando é retirado esses conectivos, é assíndeto. E quando aparecem os conectivos, polissíndeto, certo? Então, gente, só pode ser o item B. Hipérbato, zeugma, sileps e assíndeto. Então, muito obrigada e até a próxima.